Galera, olha nós aqui outra vez. O tema de hoje vai ser o absolutismo francês, né? Então é importante você acompanhar pelo PowerPoint, que tem o resumo de aula, e deixa a tua apostila aberta na página 135, 136, onde a gente tem questões aí sobre o absolutismo francês, né? Em primeiro lugar, você tem que saber o seguinte, né? Durante a Idade Moderna, todos os países europeus vão ter um modelo de organização social, econômica e política. Na política, todos os países vão ser dominados por monarquias absolutistas. Não é? A gente viu que no final da Idade Média há o processo de centralização do poder na mão dos reis, e esse processo se acelera na Idade Moderna, a partir do século XVI e XVII. Não é? Os recursos oriundos do comércio global gerado pelas grandes navegações vai permitir aos reis ampliar o seu poder militar, né, ampliar a burocracia do Estado, o funcionalismo público para controlar, né, toda a nação, e dessa maneira você vai ter reis cujo poder não tem nenhum tipo de limite. Né? Só para você entender, no absolutismo não há divisão de poderes. O rei é ao mesmo tempo poder executivo, legislativo e judiciário. Na economia vai predominar o mercantilismo, que a gente vai tratar numa próxima aula, não é? E a sociedade vai ser uma sociedade estamental, não é? Dividida em primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, não é? Que é um saco de gatos, com burguesia, com camponeses, com artesãos. Tranquilo, gente? Então vamos lá para o absolutismo francês. Né? A centralização do poder na França acontece depois da Guerra dos 100 Anos, né? no século XV, quando termina a Guerra dos 100 Anos, passamos a ter um poder centralizado na França. E a família real era chamada de Valois. Os Valois não conseguiram criar um poder absolutista na França. Durante o século XVI, como você pode ver no resumo do PowerPoint, a França vai ser palco de uma longa guerra de religião. As reformas protestantes já estavam em curso, e boa parte dos franceses tinham se convertido ao calvinismo, se tornaram protestantes. Os calvinistas franceses eram chamados de huguenotes. A maioria da população ainda continuava sendo católica, né? E a gente está num período de grande intolerância religiosa. Nós vamos ter em várias cidades francesas o confronto entre católicos, né, e protestantes. O ponto alto desse conflito foi um grande massacre, né, ocorrido em 1572, um grande massacre de protestantes promovido pelos católicos em Paris. É a famosa Noite de São Bartolomeu. Então é impossível você pensar num poder centralizado com um país dividido, não é? Um país rachado e em guerra por conta de religião. Vai ser só na próxima dinastia, na dinastia Bourbon, né, a família real Bourbon, que governa a França a partir do finalzinho do século XVI, que a gente vai ter o início do processo de criação do absolutismo na França. O primeiro rei Bourbon, que vai abrir o caminho para o absolutismo, vai ser o Henrique IV. Né? Para se criar o absolutismo, era necessário pacificar o país. Em outras palavras, era necessário acabar com a guerra de religião. E qual a origem dessa guerra? Os huguenotes, os protestantes, não tinham direito de praticar sua religião. Era crime, né, ser protestante. Para acabar com isso, em 1548, o rei Henrique IV baixa o Édito de Milão. Por esse decreto real, os huguenotes passam a ter liberdade religiosa. É? Para os católicos, nós vamos ter um outro benefício. O Henrique IV originalmente era protestante. E ele se converte ao catolicismo para agradar a maioria da população francesa que era católica. Dessa maneira o país é pacificado e abre-se o caminho para o início da construção, não é, do absolutismo. O próximo rei Bourbon é o Luís XIII, né, que ainda criança assumiu o trono, tendo como regente, né, do país o cardeal Richelieu, que vai ser o homem forte do país. O Richelieu ele tinha dois objetivos básicos. Primeiro, fortalecer o poder do rei, né, fortalecer o Estado absolutista. Né. Em segundo lugar, né, ele pretendia tornar a França uma potência europeia. Né. Por isso, para tornar a França potência europeia, ele vai se opor à família real espanhola. Né?
eram os Habsburgo. Os Habsburgo eram uma família real extremamente poderosa, que além da Espanha, governava a região da Holanda, chegou a governar Portugal durante a União Ibérica, né, a região da Áustria, o Sacro Império Romano Germânico, que hoje é a Alemanha. Todos esses territórios eram pertencentes à família Bourbon. A França se localizava bem no meio entre, um lado, o oeste, a Espanha, né, governada já de forma absolutista pelos Habsburgo, e do outro lado existia o Sacro Império Romano Germânico, que ainda não tinha o poder centralizado. Né? Era um império ainda com características feudais, né? Todo dividido em pequenos reinos autônomos. Né? Os nobres tinham uma enorme liberdade para governar esses reinos. Quando o imperador Carlos V tenta centralizar o poder no Sacro Império Romano Germânico, os Bourbon da França se sentem ameaçados. Por quê? Eles teriam um Estado absolutista a oeste, governado pelos Habsburgo, a Espanha, e outro a leste, o Sacro Império Romano Germânico, também governado pelos Habsburgo. Né? O Richelieu disse que a França corria o risco de ficar presa num anel de ferro. E por isso que nós vamos ter o governo francês dos Bourbon, né? O governo do Luís XIII e do cardeal Richelieu, intervindo militarmente no Sacro Império para impedir a centralização do poder. A gente vai ter a vitória, não é, dos franceses, e dessa maneira, não é, o absolutismo não foi estabelecido dentro do Sacro Império. Aquilo que hoje é a Alemanha, vai ficar fragmentado até o século XIX. Em outras palavras, até o século XIX não existia nenhum país chamado Alemanha, não existia um poder central nessa região. Tranquilo, gente? Mas o poder absolutista, vai se consolidar realmente com o próximo rei, o Luís XIV, o famoso Rei Sol. O Luís XIV enfrentou a última rebelião de resistência ao absolutismo, que foram as frondas. Nobres se rebelam para tentar impedir a crescente centralização política dentro do país e são derrotados. Só que o Luís XIV se deu conta que para poder estabelecer o absolutismo ele teria que trazer para o seu lado a nobreza. A nobreza, afinal de contas, dominava grande parte das terras dentro da França, feudos, com milhões de camponeses submetidos a essa nobreza. O que o Luís XIV vai fazer para ganhar a simpatia e o apoio político da nobreza? Ele vai começar a criar privilégios para essa nobreza. A nobreza vai ficar isenta de impostos, a nobreza vai ser convidada a ocupar altos cargos dentro do governo do Luís XIV, e o grande símbolo dessa domesticação da nobreza vai ser a criação do Palácio de Versalhes. Quer dizer, você vai ter a criação de uma nobreza palaciana, de uma nobreza cortesã, que são justamente os nobres que vão servir ao governo real, vivendo numa mordomia enorme em Versalhes. Dessa maneira, toda a resistência que existia até então ao absolutismo dentro da França vai ser eliminada. Agora, na economia também, o Luís XIV vai se dar muito bem. Por quê? Nós vamos ter o ministro Jean-Baptiste Colbert tendo uma grande ideia para incentivar o comércio francês. A ideia era a França se especializar em produção de artigos de luxo, tecidos finos, perfumes, e ao mesmo tempo aumentar a exploração sobre as áreas coloniais francesas na América, sobretudo naquilo que hoje é o Quebec, no Canadá, e a Louisiana, que é a região central dos Estados Unidos. Dessa maneira, o Luís XIV vai conseguir ter uma base econômica para o seu poder absoluto na política. E para completar, o que o Luís XIV faz? Ele revoga o Edito de Nantes, que dava liberdade religiosa aos protestantes. Os protestantes, nessa altura, já estavam desarmados, muitos vão migrar, vão sair do país para poder continuar com a sua religião, e o catolicismo se torna a religião oficial da França. O Luís XIV precisava da Igreja Católica para justificar o seu poder absoluto como de origem divina. Daí essa preocupação com a questão religiosa. Além disso, o Luís XIV foi um grande incentivador das artes dentro da França. Ele achava que
era uma função do Estado, não é, incentivar as artes. O próprio Palácio de Versalhes, que é uma grande obra, não é, da arquitetura barroca, é um exemplo disso. Não é? Nós vamos ter todo um mecenato, todo um patrocínio por parte de Luís XIV às artes na França. Muito bem, gente. Na próxima aula a gente continua falando de absolutismo na França.